Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. O texto que eu quero destrinchar hoje é o texto de 1 João. O primeiro capítulo mesmo, do versículo 5 até o versículo 5 do segundo capítulo. Todos acharam? Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado por todos que podem estar aqui hoje. E eu te peço, Pai, que nada que eu disser aqui venha de mim, mas que tudo seja o Espírito Santo me usando e falando através de mim, Pai. E que o Espírito Santo também esteja agindo na vida de cada um e dando a capacidade para compreenderem aquilo que Tu queres dizer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira epístola de João tem alguns objetivos. E nesse texto, os que ficam mais claros são explicar como nós podemos saber que nós temos a salvação e a vida eterna, por meio das nossas experiências e comportamento. E também encorajar os crentes em algumas áreas. A carta tem um objetivo, mas o principal que nós vemos aqui é na área moral, mostrando que quem crê em Cristo é purificado em seu sangue e deve aguardar sua vinda em santidade e pureza. A gente vai ver algumas verdades aqui que João vai deixar claro, como nós devemos seguir o ensino dos apóstolos para que estejamos protegidos de heresias e de falsos mestres. Uma ênfase na comunhão que João dá, que nós temos que ter uns com os outros. E no contexto específico da carta, a ideia era combater alguns ensinamentos heréticos que surgiram na época. O mais forte que a gente pode ver é o ensino dos gnósticos. Eles diziam que Cristo não poderia, de fato, ter se tornado humano, porque o mundo material seria naturalmente pecaminoso. Então, era impossível que Jesus tivesse se tornado material e não ter pecado, não ter pecaminosidade nenhuma nele. Inclusive, mais para frente nessa carta, João chega a dizer que para sabermos se um espírito vem de Deus, ele tem que dizer que Jesus se tornou carne. Por causa desse contexto dos gnósticos. Apesar dessa carta ter sido escrita com esse contexto tão específico da época, a gente pode usar os ensinamentos de João também para combater algumas heresias atuais. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, vamos destrinchar esses pontos ao longo do texto, começando novamente com os primeiros 2 versículos que nós lemos. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma.
Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui a gente já vê um primeiro ataque de João aos gnósticos, porque eles tinham se afastado da comunhão apostólica e saído da luz para andarem em trevas. Eles acreditavam ser iluminados e reivindicavam comunhão com Deus, diziam que realmente eles tinham essa comunhão com Deus, mas eles recusavam a convivência e a crença dos apóstolos, que eram aqueles que tinham de fato vivido com Deus aqui na terra. Deus se encarnou em Jesus, os apóstolos tiveram a oportunidade de viver com Ele, aprender com Ele, e os gnósticos negavam esses ensinamentos e corriam atrás de suas próprias interpretações. Então a gente já tem uma coisa muito clara aqui nesses primeiros versos. Muitas doutrinas surgiram e continuam surgindo ao longo de toda a história da igreja. E já naqueles tempos de igreja primitiva, existiam esses dissidentes que seguiam as suas próprias interpretações. Mas nós temos que ter uma base para testar essas novas ideias que surgem. E João nos deixa claro que é o ensino dos apóstolos. Hoje nós temos essa filosofia do pós-modernismo que defende que qualquer interpretação é válida e que a verdade absoluta não existe. Simplesmente o que uma pessoa lê de um texto, por exemplo, ela pode interpretar o que ela quiser e aquilo é tão verdade quanto o que o próprio autor quis dizer no texto. Mas isso é completamente absurdo. Afinal, a própria frase "não existe verdade absoluta" é uma frase que não faz sentido nenhum. Porque ou ela é uma verdade absoluta, o que faz ela se contradizer, ou ela não é verdade. Então, ela estaria errada de qualquer jeito. Então, o ensinamento que a gente tira desses primeiros versos é que a gente precisa testar as ideias e as interpretações que vão surgindo a partir da doutrina apostólica que nós temos registrado no Novo Testamento. Inclusive, de Paulo, que eu acabei de falar que os apóstolos conviveram com Jesus, né, que era Deus encarnado. Paulo é um filho fora de tempo, como ele mesmo diz, então ele não teve essa convivência ali, mas ele manteve a comunhão com os apóstolos. Ele manteve a doutrina apostólica e ele manteve a comunhão espiritual com Cristo. Então, nós temos registrado no Novo Testamento exatamente a doutrina apostólica que nós devemos usar para testar todas as ideias que vão surgindo. Então, com essa base estabelecida, a gente pode continuar no texto e ver o que João diz sobre outras práticas. Vamos continuar no versículo seguinte. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De novo, no contexto, é novamente a ideia dos gnósticos terem se afastado da comunhão com a igreja, terem saído da igreja por suas próprias interpretações. Mas uma coisa que fica muito clara aqui é, à medida que vivemos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, as pessoas não podem dizer que elas têm comunhão com Deus se elas se recusam a ter comunhão com o próprio povo de Deus. O próprio apóstolo João diz, no versículo 20 do capítulo 4 dessa mesma carta, que não podemos dizer que amamos a Deus se não somos capazes nem de amar a nosso irmão, porque nós vemos o nosso irmão e não vemos a Deus. Como nós podemos amar a Deus que não vemos se não amamos a nossos irmãos a quem vemos? Então, a partir do momento que nós amamos a Deus e temos comunhão com Ele, é natural, é uma consequência que nós queremos estar com os nossos irmãos, nós queremos estar com o povo de Deus. Então, essa é um dos indícios de que nós verdadeiramente temos comunhão com Deus, é o fato de querermos a comunhão com os nossos irmãos. E, como eu disse, a ideia era para os gnósticos na época, mas a gente vê muito hoje pessoas que dizem, que reivindicam essa comunhão com Deus, mas que não querem saber de estar no meio do povo de Deus, não querem saber de estar no meio dos seus irmãos. Então, nós podemos também aplicar esse ensinamento de João até hoje. Agora vamos ler os próximos 3 versículos. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Aqui, mais uma vez, é uma refutação para a época, as heresias. A corrente gnóstica acreditava que o conhecimento poderia fazer com que eles transcendessem o mundo material, de certa forma, e que eles ficassem livres do pecado. Mas aqui o que João mostra é que nós temos pecados, e que nós não podemos negar isso. Não faz sentido nós negarmos isso. Então, nós devemos, para manter a comunhão com Deus verdadeiramente, confessar os nossos pecados continuamente e confiar em Cristo para removê-los de nós. Nós não deixamos de pecar, e só o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus e nos absolveu da culpa pelos pecados que cometemos. A gente pode também ver algumas correntes heréticas de hoje, nessa mesma linha, como a New Life Mission, ou Missão Nova Vida, que afirma que uma vez que nos convertemos, não precisamos mais confessar os nossos pecados, basta crer no Evangelho da Água e do Espírito. Mas, primeiro, nesse texto fica claro que isso está errado, que nós devemos confessar os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E em outros versos, como em Tiago 5,16, a palavra de Deus nos orienta não só a confessarmos os nossos pecados a Deus, mas também uns aos outros. Então, a confissão é realmente algo importante, algo essencial dentro do Evangelho. E João ainda termina com essa afirmação fortíssima para combater todas as heresias, de que se dissermos que não temos pecado, chamamos o próprio Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Isso é porque a conversão exige o arrependimento, exige a confissão de pecados e exige um arrependimento constante. O Paul Washer fala na pregação chocante, não sei se todos já assistiram, mas fica a recomendação, porque é muito boa. O Paul Washer é um pastor batista, missionário, inclusive, né, teve missões aqui na América Latina. Ele chega a dizer que você pode até falar, não, mas eu me arrependi dos meus pecados. Mas aí ele faz essa pergunta, mas você continua se arrependendo dos seus pecados? Porque precisa ser algo contínuo, precisa ser algo constante na vida do cristão, o arrependimento. E um reconhecimento de que em todos os momentos nós somos pecadores e merecemos receber a ira de Deus. Dizer que não temos pecados é tirar a importância do sacrifício de Cristo, porque Ele é o único homem sem pecado. Ele é o único homem puro o suficiente para que seu sangue pudesse ser derramado e nos purificar dos nossos pecados. Então, se dissermos que nós não temos pecados, é como se nós não precisássemos do sacrifício de Cristo. Então, dizer que não temos pecado é simplesmente acabar com toda a mensagem do Evangelho. Agora a gente continua no texto, lendo só a primeira parte do próximo versículo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então, nesse versículo, João deixa muito clara a importância da luta contra o pecado. E isso, na verdade, é o que ele está dizendo ao longo de todo esse texto. Porque desde o versículo 5, quando ele fala os 5 e 6, quando ele fala de vivermos na luz, é isso que é viver na luz. Viver na luz é reconhecermos o nosso pecado, é entendermos que somos pecadores, nos arrependermos e confessarmos. Isso é viver na luz. Então, todo esse texto diz exatamente isso. Para se estar na luz, é preciso lutar para parar de pecar. Talvez uma das falsas doutrinas que mais cresceram na igreja seja a do universalismo, que diz que todos serão salvos no final, porque o amor vence, que é inclusive o título do livro do Rob Bell, que é um dos mais proeminentes defensores da ideia de que todos serão salvos. Mas é uma compreensão completamente errada do amor. O que é o amor? E é engraçado que teve um caso recente de um cara que é muito famoso, faz vídeo para o YouTube, famoso internacionalmente, acho que aqui no Brasil nem tem tanta gente assim que conhece ele. O nome dele é Logan Paul. Ele já esteve envolvido em várias polêmicas, e a última foi que ele tem um podcast, e o amigo dele é cristão. E aí ele começou a atacar esse amigo dele, a usar palavras pesadas com esse amigo dele,
porque esse amigo dele é cristão. E aí, no final, ele falava, eu falo assim com você, eu sou tão pesado assim falando com você, porque você é o meu melhor amigo e eu te amo. E ele reclama do cristianismo por causa das críticas cristãs à homossexualidade. Então, ele não percebe que o que os cristãos fazem de criticar a homossexualidade é exatamente devido ao amor. O amor que ele tem pelo amigo é o que faz ele ser tão duro com o amigo, tão pesado, usar palavras tão fortes. E é exatamente o que faz com que os cristãos sejam tão enfáticos ao falar do pecado, ao falar da homossexualidade, por exemplo. É o amor, é querer que as pessoas se arrependam, é querer que as pessoas sejam salvas. Então, isso é o amor. Nós vemos o amor de Deus querendo que as pessoas sejam salvas, enviando o seu único filho para morrer por nós, para nos oferecer o único caminho para a salvação. Tudo isso é devido a querermos que as pessoas sejam salvas. Isso é o amor verdadeiro. Então, a doutrina universalista pode ser muito bonita, assim, à primeira vista, de não existir condenação eterna e todos serem salvos, mas ela ignora completamente a justiça, ignora completamente a dignidade da pessoa que está sendo ofendida pelo pecado. Porque a pessoa que está sendo ofendida é Deus, é o Criador, é o Rei do Universo. Então, não existe um ser de dignidade maior que possa ser ofendido do que Deus. E é essa dignidade que é ofendida toda vez que nós pecamos. Como pode uma pessoa que ofende ao Criador do Universo e não se arrepende e continua pecando e não está nem aí, viver com esse mesmo Criador do Universo por toda a eternidade? Onde está a justiça nisso? E aí a gente continua no texto. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Jesus Cristo é o advogado que ele não defende a nossa causa dizendo que nós somos bons ou que nós não cometemos pecado algum. Ele defende nossa causa dizendo, não, ele realmente é pecador, ele realmente fez tudo isso, ele realmente ofendeu a dignidade do ser mais santo que existe. Mas eu paguei o preço já. Então, não pode haver condenação, porque o preço já foi pago. Essa ideia de salvação de todas as pessoas é mais um indício da inversão de valores que a gente tem na sociedade. Porque a gente tem uma forte defesa hoje de criminosos e não das vítimas. E é assim a doutrina universalista. Não se importa com o preço que precisou ser pago na cruz. Não se importa com o fato de que as pessoas ofendem a Deus e não se arrependem. Então, como pode Jesus defender a causa de uma pessoa que não se arrepende? Ele morreu para salvar todas as pessoas que confiam nele como única forma de redenção. Não existe defesa para as pessoas que não creem em Cristo como o único caminho. E a gente vê algumas evidências, algumas claras afirmações na Bíblia de que teremos uma punição para as pessoas que não aceitam a Cristo. Um desses casos é em Apocalipse 6, 9 e 10, escrito também por João, em que os mártires pedem a justiça de Deus. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então fica claro, nesse momento, também em outro, Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, versículos de 7 a 9, Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízos sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Então, nesse trecho aqui que Paulo diz, fica claro para a gente que existem dois caminhos, existem dois resultados. Existem as pessoas que terão descanso, as pessoas que são afligidas,
que receberão descanso, e existem as pessoas que receberão o juízo de Deus, porque não conhecem a Deus e se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. E aí a gente vê, em conformidade com isso, a continuação do texto que nós lemos hoje. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Então, a gente vê nesse versículo 2 como a morte de Cristo oferece a salvação a todas as pessoas. Mas apenas aqueles que estão nele recebem e desfrutam dessa salvação, por reconhecerem o sacrifício de Jesus como único e suficiente. Apenas aqueles que estão em Cristo o têm como seu advogado. E a forma de sabermos que somos salvos e que estamos em Cristo é seguir os seus mandamentos, como Paulo falou em Tessalonicenses. Os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus, esses são os que não conhecem a Deus. Então, aqueles que obedecem aos mandamentos de Cristo são quem deixa claro que verdadeiramente são salvos. Eu falei lá no início que era uma das intenções de João, exatamente mostrar como a gente pode saber que a gente é salvo. E a gente vê nesse texto, obedecermos os mandamentos. É assim que nós vemos que estamos em Cristo, é assim que nós vemos que nós andamos na luz. E isso me lembra também outro trecho da pregação chocante do Paul Washer, que ele conta a história de, se ele chegasse atrasado para a pregação que ele fez naquele dia, e aí dissessem para ele, nossa, irmão Paul, mas nós te chamamos, você não se importa com essa oportunidade que você está atrasado assim? Aí ele diz, e se eu respondesse que, na verdade, foi porque eu estava chegando, mas aí um caminhão de carga imenso me atropelou e foi por isso que eu cheguei atrasado. Só existem duas conclusões lógicas. Ou ele é mentiroso, ou ele é maluco. Porque é impossível que ele tenha tido um encontro com algo tão grande quanto um caminhão de carga e tivesse continuado no mesmo estado, e tivesse conseguido chegar lá inteiro. E aí ele pergunta, o que é maior, um caminhão de carga ou Deus? Então, ter um encontro com Deus exige que nós tenhamos uma mudança na nossa vida. Exige a nossa obediência aos seus mandamentos. Então, se alguém não luta contra o pecado, essa pessoa é quem está em trevas lá no início. Essa pessoa não tem comunhão com Deus e, dessa forma, não poderá passar a eternidade com Ele. Aqueles que não conhecem a Deus sofrerão sua ira pela eternidade. Receberão o juízo de Deus no final, como Paulo disse. E o último verso não poderia ser mais claro. 2,6, que a gente não leu ainda, eu deixei para o final. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Então, para sabermos que estamos em Cristo, para sabermos que temos a salvação, devemos lutar diariamente contra o pecado. Devemos nos arrepender continuamente e confiar que só Cristo pode remover o pecado de nós. Então, para encerrar, eu deixo essa breve reflexão. Nós estamos lutando contra o pecado? Nós estamos verdadeiramente vivendo como Cristo viveu? Porque só assim nós podemos dizer que estamos nele e que Cristo é nosso advogado, se vivermos como ele viveu e se permanecermos nele. Que vivamos uma vida de constante arrependimento e combate ao pecado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradeço, Pai, mais uma vez pela oportunidade que tive de estar aqui. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque temos as ferramentas, Senhor, para sabermos como seremos salvos, que é só por meio de Cristo, e para sabermos que somos salvos, Senhor, que é se obedecermos os seus mandamentos. É assim que sabemos que permanecemos nele. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.